Olá, amigas e amigos do nosso Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. Não é nosso, porque compartilhamos, construímos o sentido da existência dele é precisamente poder compartilharmos algumas ideias, discussões sobre psicanálise. Prazer novamente estar aqui com vocês, gravando e tratando dos nossos temas assim. é, que fazemos constantemente, né? A psicanálise, né? E hoje eu queria trazer uma questão muito importante na discussão da psicanálise hoje, particularmente a psicanálise lacaniana se debruça muito sobre a questão, né, a escola lacaniana, mas evidentemente todas as demais escolas, cada uma com suas proposições e formulações, se debruçam e pensam também essa temática que é de fato muito importante, que é a questão do simbólico, né? E parto como temática a partir de uma questão. Há uma crise no simbólico? É isso que nós estamos enfrentando hoje, né? Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre esse tema que é central para nós, tá? Bom, primeiro aqueles solicitações a vocês, né? Se vocês gostam desse vídeo, por favor dê um like, né? Se gostam do canal, divulguem o canal para que mais pessoas possam ter acesso a ele e o YouTube, identificando o interesse no canal, possa, através de seus algoritmos, levar para mais pessoas e, consequentemente, e outras pessoas poderem vir de encontro, trazer impressões sobre esse trabalho, tá? Bom, a questão do simbólico. A questão do simbólico é fundamental. O simbólico, como sabemos e temos discutido aqui algumas vezes, é um dos eixos da linguagem, não é? Lacan, quando ele pensou a psicanálise, disse que o inconsciente é estruturado como a linguagem, ele organizou a partir de três eixos, né? O simbólico, o real e o imaginário. Desculpa aqui o pequeno barulho, porque às vezes aqui próximo passa veículos e faz alguma interferência. Bom, voltando. É, então, esses três eixos da linguagem, eles funcionam, eles operam com tensões e harmonias, né? Para que possa o sistema linguageiro do qual o inconsciente é organizado, né, do qual ele se funda na realidade, o inconsciente se funda a partir da linguagem, o inconsciente, reitero, não é orgânico, né, ele não vem de nenhum órgão nosso, do sistema nervoso central, do cérebro, etc. Ele vem com estrutura da linguagem, ele está presente na cultura, né? Então, esses três eixos eles organizam e operam os sentidos que as palavras, né, a partir de um elemento que é o significante, né, ordena para nós. A palavra, portanto, ela tem um viés cognitivo, consciente, gramatical, né, no âmbito das ciências que se debruçam, estudam esse tema como a linguística, a gramática, elas têm o seu ordenamento, os seus funcionamentos, a sua formação, mas a psicanálise identificou que a palavra também tem uma formação que não é simplesmente cognitiva, ela é inconsciente, ou seja, o significante ele tanto opera na consciência, na razão cognição, como opera no inconsciente, né? E nesse sentido, o simbólico é fundamental, porque o simbólico ele traz as figuras da linguagem, ele traz as metáforas, ele faz com que a gente interprete as coisas, né? Ele organiza sentidos para o sistema inconsciente, né? Então, esse é um ponto fundamental. E nós que somos falantes e operamos nessas duas faixas aí, inconsciente e consciente, e essa operação é junta, né? Eles se imbricam, né? Eles se juntam, não são duas coisas apartadas, pura e simplesmente, né? Apenas uma é visível, a parte visível desse processo, que é a consciência, a razão cognição, e outra parte é invisível, mas o tempo inteiro ela está atuando. Então, o inconsciente
ele tem uma condição fundamental de que essa estrutura opere. E quando opera, opere nas duas faces dessa topologia, a face consciente e a face inconsciente. Não é? De maneira que uma alteração aí na estrutura inconsciente da linguagem, uma operação no conjunto dela, consequentemente, implica para esse conjunto alterações no funcionamento. Né? De modo que, por exemplo, alguns sinais dessa estruturação simbólica, vamos citar aqui um exemplo prático, por exemplo, a relação de uma mãe com seu bebê. Né? Essa relação da mãe com seu bebê, ou das pessoas que cuidam de um bebê, as cuidadoras, aquelas que fazem função materna, elas têm como função interpretar os sinais que uma criança dá. Por exemplo, uma criança, como nós sabemos, ela não nasce com acesso à fala, com acesso à palavra. Né? Esse é um processo de construção, de montagem para ela. E essa construção e montagem se dá especialmente dessa imersão na linguagem que nós chamamos o primeiro tempo de estruturação do sujeito, que é a sua imersão junto ao grande outro. O grande outro, como já falamos aqui muitas vezes, é o habitat da linguagem. Né? Então, a mãe ela vai cumprir uma função grandiosa. A mãe e aquelas que vão fazer a função de mãe. E isso é muito importante para você organizar as estruturas de linguagem e, consequentemente, as estruturas psíquicas. Então, quando a mãe, por exemplo, interpreta os sinais, quando ela canta uma canção de mimar, de ninar, quando ela faz um carinho, quando ela ouve o seu bebê, quando ela faz uma série de gestos, ela sinaliza algo da interpretação desses sinais da criança e, consequentemente, ordena um código de linguagem. Aí começa a organizar um código de linguagem para essa criança que vai, a partir desses elementos, né, constituir para si, no caso o bebê, né, a sua própria organização de linguagem. Então, essa organização singular de linguagem da criança, ela vai depender dessa relação com o outro, ou com o grande outro, na função materna. Isso é muito importante. É um primeiro tempo da organização do sujeito que chamamos de alienação. Portanto, essa relação da mãe com o seu bebê não é uma relação de prescrição, não é uma relação de manual. E aí entra talvez o primeiro ponto relevante de uma crise do simbólico. As nossas relações hoje, cada vez mais, né, e na observância do que se opera nas redes sociais e nos novos costumes, elas tendem a ter um caráter de prescrição, né? E tendem também a ter um caráter de um manual. É como se você recebesse um manual de ser mãe. Ora, o que codifica a relação de uma mãe e um bebê, da sua organização estruturante, não é simplesmente você ter um manual, evidentemente. Não é uma simples adivinhação, evidentemente, do que a criança sente, mas é uma interpretação daquilo que a criança possa sentir. Se esse choro significa fome, se esse choro significa frio ou calor, se esse fome significa que ela está tendo alguma dor, se esse choro significa que ela está tendo febre, se ela está tendo alguma enfermidade, enfim, algumas dessas coisas. Então, essa sinalização ela é muito importante que esse grande outro, né, esse que faz a função materna na relação do grande outro, né, possa fazer interpretação, possa depositar aí um olhar também sobre ele, para que isso dialetize essas relações, construa uma perspectiva simbólica, organize metáforas e transmita a língua para o bebê. Então, esse é um ponto fundamental e da estruturação da criança. Bom, esse é um tema que eu quero voltar a tratar com vocês. Nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês essa organização, essa armação, essa estruturação da gramática da linguagem a partir do inconsciente. Mais adiante, nos próximos vídeos, vamos tratar outros aspectos dessa construção. Um grande abraço.